Bem, boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 25 de julho de 2025, sexta-feira. E nesse horário, nós estudamos essa obra, Os Bastidores da Obsessão, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Nós estamos estudando um filme chamado Examinando a Obsessão. Hoje, nós vamos começar aqui no parágrafo 13. É o parágrafo 13. Mas antes da gente começar, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus por tudo que nós temos recebido. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ampare e que todos nós possamos continuar firmes nessa caminhada, buscando sempre melhorar cada vez mais, buscando ampliar nossa audição para a gente ouvir melhor a orientação dos amigos espirituais, que nos convidam ao trabalho, ao bom senso, ao discernimento, e que cada um possa carregar a sua cruz, né? E a gente sempre pede ao Senhor ombros fortes, para assim fazê-lo melhor, mas também sempre pedimos que o Senhor proteja, abençoe aqueles que se encontram em sofrimento, que se encontram nesse momento passando por dores acerbas, que o Senhor tenha misericórdia desses irmãos. E assim, envolvidos por essas vibrações amorosas, rogamos ao Senhor, a Jesus, a Francisco de Assis, que nos dê a permissão para iniciarmos o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, alguns companheiros estão chegando agora, e eu pedi para esses companheiros deixar o livro dos médiuns e o livro dos espíritos ao alcance, porque pode ser que a qualquer momento eu precise lançar a mão do livro dos médiuns ou do livro dos espíritos, tá? Para a gente auxiliar no nosso estudo. Hoje a gente começa no parágrafo 13, mas eu vou ler o pedacinho anterior, que é o parágrafo 12, só para a gente relembrar. Aqui diz assim Manuel Filomeno de Miranda, asseverou Allan Kardec, não foram os médicos, médiuns e os espíritas que criaram os espíritos. Ao contrário, foram os espíritos que fizeram haja espíritas e médiuns. Não sendo os espíritos mais do que as almas dos homens, é claro que há espíritos que desde quando há homens. Por conseguinte, desde todos os tempos, eles exerceram influência salutar, quer dizer, boa influência, ou perniciosa, uma influência maléfica sobre a humanidade. A faculdade mediúnica não lhes é mais que um meio de se manifestarem. Em falta dessa faculdade, fazem-no por mil outras maneiras, mais ou menos ocultas. Agora a gente vai para o parágrafo 13, onde começamos a aula de hoje. Os meios de se combater a obsessão esclarece o eminente ceareiro, quer dizer, Allan Kardec, variam de acordo com o caráter que ela reveste e elucida as imperfeições morais do obsidiado, constitui frequentemente um obstáculo à sua libertação. Aqui tem o númerozinho 4, né? Escrevam assim: Livro dos Médiuns, item 252. E vamos pegar aqui o Livro dos Médiuns. Livro dos Médiuns 252. Quem fez uma citação, a gente anota LM 252. 252. Essa questão 252 está no capítulo 23 da obsessão, na parte segunda. Eu vou ler um trecho, tá? Diz assim, Allan Kardec: as imperfeições morais do obsidiado
constitui frequentemente um obstáculo à sua libertação. Aqui vai um exemplo notável que pode servir para a instrução de todos. Havia umas irmãs que se encontravam desde alguns anos vítimas de depredações muito desagradáveis. Quem assistiu à palestra de ontem, o Leonardo tocou nesse assunto ontem, né? Aí ele diz aqui: suas roupas eram incessantemente espalhadas por todos os cantos da casa, e até pelos telhados, cortadas, rasgadas e crivadas de buracos, por mais cuidado que tivessem em guardá-las à chave. Essas senhoras, vivendo numa pequena localidade de província, nunca tinham ouvido falar de espiritismo. A primeira ideia que lhes veio foi, naturalmente, a de que estavam às voltas com brincalhões de mau gosto. Porém, a persistência e as precauções que tomavam lhes tiravam essa ideia. Só muito tempo depois, por algumas indicações, acharam que deviam procurar-nos para saberem a causa de tais depredações e lhes darem remédio, se fosse possível. Sobre a causa não havia dúvida. O remédio era mais difícil. O espírito que se manifestava por semelhantes atos era, evidentemente, malfazejo. Evocado mostrou-se de grande perversidade, inacessível a qualquer sentimento bom. A prece, no entanto, pareceu exercer sobre ele uma influência salutar. Mas, após algum tempo de interrupção, recomeçaram as depredações. Eis o conselho que, a propósito, nos deu um espírito superior. O que essas senhoras têm de melhor a fazer é rogar aos espíritos, seus produtores, que não as abandonem. Nenhum conselho melhor lhes posso dar do que o de dizer-lhes que desçam ao fundo de suas consciências para se confessarem a si mesmas e verificarem se sempre praticaram o amor do próximo e a caridade. Não falo da caridade que consiste em dar e distribuir, mas da caridade da língua. Caridade da língua, pois, infelizmente, elas não sabem conter as suas e não demonstram por atos de piedade o desejo que têm de se livrarem daquele que as atormenta. Gostam muito de maldizer do próximo, e o espírito que as obsidia toma sua desforra. Porquanto em vida foi para elas um burro de carga, pesquisem na memória e logo descobrirão quem é. Aí eu vou lá para o último parágrafo. Ressalta do que foi dito o ensinamento de grande alcance, que as imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores, e que o mais seguro meio de a pessoa se livrar deles é atrair os bons pela prática do bem. E no parágrafo anterior a esse, Kardec diz assim, o amigo espiritual: tem gente que acha que nenhum mal fazem com a língua. Quer dizer, língua quer dizer fofoca. Quando fazem muitíssimo, né? Muito, quando fazem muitíssimo. Então, tem muita gente que acha que a fofoca não causa nenhum problema. Causa sim. Por isso, precisa ferir nos espíritos de maneira que o princípio de advertência é séria. Aí, voltando ao último parágrafo. Sem dúvida, os bons espíritos têm mais poder do que os maus, e a vontade deles basta para afastar esses últimos. Eles, porém, só assistem, quer dizer, só auxiliam, os que o secundam pelos esforços que fazem por melhorar-se, sendo que se afastam e deixam o campo livre aos maus, que se tornam, assim, em certos casos, instrumentos de punição, visto que os bons permitem que hajam para esse fim. Então, repetindo aqui o que disse o amigo espiritual, as imperfeições morais dão aso, quer dizer, dão razão, dão motivo à ação dos espíritos obsessores, e que o mais seguro meio de a pessoa se livrar deles é atrair os bons pela prática do bem. Por isso é que veio nos dizer a questão 252 de O Livro dos Médios. Isso que eu pedi para vocês anotarem aí, quando ele diz: as imperfeições morais do obsidiado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Livro dos Médios, 252. Escrevam aí. Então, porque tem muita gente que adora, né? Como diz o povo por aí, malhar os outros.
Isso é sinal de imperfeição moral e pode levar a um processo obsessivo. Aí tem gente que vai dizer assim: ah, mas uma fofoquinha não dá tanto problema assim? Sim, pode dar. Voltando a Manuel Filomeno de Miranda, é o parágrafo 14 agora. A obsessão, todavia, ainda hoje, é um terrível escolho à paz e à serenidade das criaturas, com origem nos reflexos do espírito encarnado, com origem, né, bem dentro do nosso íntimo, lá na nossa mente, com origem nos reflexos do espírito encarnado, obsessões há em escala infinita. Quer dizer, há vários tipos de obsessão. Tem tipo de obsessão que a gente nem sabe, nem conhece. E, consequentemente, obsidiados existem em infinita variedade. Tem gente que é obsidiado e você nem desconfia que é obsidiado. Você não tem nem ideia que aquela criatura é obsidiada, mas ela é obsidiada. Aí ele, sendo etiopatogenia, quer dizer, a origem de tais desequilíbrios, genericamente denominadas distúrbios mentais, né? Mais amplo do que a clássica apresentada, merecendo destaque aquela denominação quase kármica. Então, as obsessões são mais amplas do que aquilo que a gente conhece, né? Obsessão simples, subjugação, possessão, fascinação. Tem obsessão para todo tipo. Jornaleiros da eternidade, né? Que somos nós, o espírito conduz os germes kármicos que facultam o convívio com os desafetos do passado, ensejando a comunhão nefasta. Então, nós carregamos conosco os germes que facultam o processo obsessivo. Que germes são esses? As imperfeições morais, de vários tipos. Né? Como ele trouxe aqui um exemplo, fofoca. Fofoca. É um dos, né? Todavia, não apenas o ódio, como se poderia pensar, é o fator causal das obsessões. E nem somente na Terra se manifestam os tormentos obsessivos. Né? Tem um ditado popular que diz assim: morto, eu esqueci o nome, morto uma coisa não significa que aquilo está realmente morto. É um ditado popular que diz isso. Porque tem muita gente que acha o seguinte: ah, meu Deus, ele é um obsessor para mim. Ai, ai, morreu, graças a Deus. Estou livre desse mal. Será? Será que está livre daquele perseguidor só porque ele desencarnou? Então, quando ele diz aqui, né? Todavia, não apenas o ódio, como se poderia pensar, é o fator causal das obsessões, né? E nem somente na Terra se manifestam os tormentos obsessivos. Além da sepultura, quer dizer, depois de mortos, nas regiões pungentes e aflitivas de reajustamentos imperiosos e despertamentos inadiáveis das consciências, defrontam-se muitos verdugos e vítimas, começando ou dando prosseguimento aos nefandos banquetes de subjugação kármica em luta interna, extermínio impossível. Então, é aquela coisa. Tem um adversário aqui na Terra. Os dois vivem se digladiando, um agredindo o outro. Morre. Aí você fica pensando o seguinte: ai, graças a Deus, me livrei desse traste.
não se livrou desse traste, como você disse. Após a desencarnação, ele, seu adversário, se for um espírito, uma pessoa cheia de imperfeições morais, ela poderá dar início a um processo de perseguição. Então, essa obsessão já pode vir de outras vidas. Tal de encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna, e vem assim, se digladiando. Entende aqui? Ô, Rose, Oi, Rose, boa tarde. Olha, na encarnação, vamos supor, numa encarnação tem o desafeto, mas uma pessoa, ela não considera o outro desafeto. Um considera. Esse que considera ser desafeto, ele desencarna. E ele vai continuar com a mesma forma, igual que você está explicando, que é o coerente. Mas se a pessoa que não sentia o desafeto para com o outro ter a conduta coerente, orar, e até orar por esse irmão, acho que ameniza mas aí, esse impasse. aí não, eu estou falando de litigantes, de duas pessoas. No caso, aí é um problema de um. Se o outro, porque para alguém ter raiva de você, alguma coisa aconteceu, né? Alguma coisa aconteceu para a pessoa ter. Não vamos dizer que você tenha se arrependido da agressão que você praticou, que você tenha pedido perdão, mas o outro não aceitou. Aí já deixa esse problema dele. Esse problema é seu. É problema do outro. Você fez a sua parte. Você fez a sua parte. Você vai procurar reparar o erro que cometeu, você vai orar por ele. Então, se o outro continua nessa perseguição, aí é problema dele. Você, não estabelecendo mais esse tipo de sintonia, você não vai sofrer, entendeu? Essa perseguição. A não ser que você tenha que passar por uma prova. Mas se não é isso, se você fez o que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26, concilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho, tudo bem com você. Se o outro não aceita, talvez porque o outro ainda não esteja no tempo dele, mas não é um problema seu. Aqui nós estamos falando de duas pessoas que estão em litígio, dois espíritos em litígio, né? Então morre e pensa que se livrou da perseguição, mas não se livrou, não se livrou. Aquele que está lá vai continuar perseguindo. E quando eles desencarnarem, essa perseguição vai continuar no plano espiritual. Até que eles venham encarnar, isso fica. E isso pode durar muito tempo. Não é pouco tempo, não. Muito tempo, tá? Por isso que ele diz aqui, além da sepultura, das regiões pungentes e aflitivas, de reajustamentos imperiosos e despertamentos inadiáveis das consciências, defrontam-se muitos verdugos e vítimas. O vítima aí, vamos botar entre aspas, né? Começando, começando, dando prosseguimento aos nefandos banquetes de subjugação psíquica em luta interna de extermínio impossível. Repare, em luta interna. E se não houver essa conciliação, isso aí fica muito tempo. Inclusive, tem uma questão do livro dos Espíritos que eu pedi a vocês, né? Que todo mundo pegasse aí o livro dos Espíritos, o livro dos Médios, e deixasse do lado, que a gente vai usar. Eu vou até ler uma questão aqui, que eu ia ler depois, mas eu vou ler aqui. Só a gente ter uma ideia do que é esse muito tempo em luta interna de extermínio impossível. Muitas vezes esse processo de guerra entre esses espíritos, na erraticidade, pode durar muito
tempo. Eu vou pedir para vocês pegarem o livro dos Espíritos aí, abrir na questão 224, 224, Livro dos Espíritos. 224. Essa questão 224 está no capítulo 6. Capítulo 6, da parte segunda, da vida espírita. Espíritos errantes, que todos aqueles que desencarnam e precisam ainda reencarnar para eliminar as imperfeições morais são espíritos errantes. Tá? 224. Pergunta Kardec: que é a alma no intervalo das encarnações? Os espíritos respondem: espírito errante, que aspira a novo destino que espera. É aquele que está desejando um novo destino, né? Uma nova situação, e fica aguardando por isso. Ele ainda tem que reencarnar. 224A. Quanto podem durar esses intervalos? Quer dizer, quanto tempo esses intervalos podem durar? Os espíritos respondem: desde algumas horas, você pode ficar no plano espiritual, estado errante, desde algumas horas, que é a exceção, tá, gente? Até alguns milhares de séculos. Ele não disse centenas de séculos, percebeu? Ele disse milhares de séculos. Se um século tem 100 anos, 1 milhar de século, 1 milhar só, daria 100 mil anos. Mas ele falou aqui milhares de séculos. E também é os extremos, né? São as exceções, mas pode acontecer. Como pode ter também aquele espírito que, como está dizendo na questão 223, quando o Kardec pergunta: algo reencarna logo depois de haver separado o corpo? Ele diz: algumas vezes reencarna imediatamente. Porém, de ordinário, só faz depois de intervalos mais ou menos longos. Se reencarnar imediatamente, também é exceção. O normal é que você leve um tempo. Esses milhares de séculos, 100 mil anos, mais ou menos, também é exceção, mas acontece. Mas vamos imaginar um intervalo aí. 100 mil anos, vamos botar aí. Vamos pensar em 20 mil anos, 10 mil anos, 50 mil anos, 30 mil anos, nesse tempo. Então, eles falam desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Um dia o cara volta. Cedo ou tarde, o espírito terá que voltar a uma existência apropriada, a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Pergunta 224b. Essa duração depende da vontade do espírito ou não pode ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também para alguns constitui uma punição. Vamos pensar assim: processo educativo que Deus nos inflige. Muitos pedem que ela se prolongue a fim de continuar em estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se por proveito. Questão 225. A erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? Não. Por conta espírito errante de todos os graus. A encarnação é um estado transitório. Já o dissemos, o espírito se acha no seu estado normal quando liberta da matéria. Então, esse processo obsessivo no plano espiritual pode durar milhares de anos. Como um processo, ele diz aqui, punição que Deus nos inflige. A gente pensa assim: processo educativo, que Deus não pune ninguém. Processo educativo. Então, quando ele diz aqui que verdugos e vítimas, começando dando prosseguimento aos defuntos banquetes de subjugação psíquica, ficam em uma luta interna de extermínio impossível. Enquanto não houver reconciliação
Enquanto não houver arrependimento, pelo menos de uma das partes, essa briga vai continuar. Esses espíritos vão ficar em litígio, na erraticidade, durante muito e muito tempo. E pode acontecer deles reencarnarem e aqui na Terra continuarem em litígio. Desencarnar e voltarem para o espiritual e continuarem em litígio. Até que um deles um dia capitula, cede, cansa, porque o mal cansa também. E aí começa um longo processo de expiação. Por isso que Jesus falou: concilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho. Então, a gente vê que isso aí pode, nossa, durar muito, muito tempo. Muito tempo. Voltando aqui ao Manuel Flamengo de Miranda. Obsessor, olha só, obsessorizar mente. Por isso que no livro dos Espíritos ele fala que o espírito pode ficar na erraticidade milhares de séculos. Obsessores milenarmente vinculados ao crime. Então, tem espíritos que podem estar há 2, 3, 10, 20, 30 mil anos vinculados ao crime, em estruturas de desespero invulgar. Que é lógico que o espírito desse, ele é um sofredor. Daí, nossa irmã Ivone do Amaral Pereira pediu para a gente, todos os dias, fazer preces pelos obsessores muito, muito cruéis. Porque esses são os mais infelizes, mais sofredores. Então a gente vai ver que não é à toa que a Ivone do Amaral Pereira pede, a gente manda todo dia, né? Aquela mensagenzinha para vocês lerem, aquela mensagem maravilhosa de Emmanuel, onde Emmanuel pede para a gente, né, ele dá uma mensagem linda. A de hoje foi esmola, do capítulo 60 do livro Fonte Viva, esmola. E aonde ele fala, né, sobre o que é essa esmola. Não é esmola material, é você se doar para esses irmãos sofredores, né? Então, esses espíritos são muito sofredores. Eles precisam muito das nossas preces. Então, eles podem estar milenarmente vinculados ao crime, em estrutura de desespero invulgar, em que se demonstram voluntariamente, envergando indumentárias de perseguidores de outros obsessores muito poderosos, mentalmente, que perseguindo são também escravos daqueles que se nutrem das suas espécies, emanados por forças vigorosas e cruéis. Então você tem um obsessor muito cruel, perseguindo alguém, mas com certeza ele também é perseguido por um outro mais poderoso que ele. E aí, ó, a escadinha, né? Eu te obsidio, você obsidia o outro. E assim a gente vai. O mais poderoso obsidia o mais fraco. Isso pode durar milhares de anos. Como ele diz aqui, né? São espíritos que se vinculam ao crime e se demoram voluntariamente nesse processo. Na Terra, continua Manuel Filomeno de Miranda, igualmente, é muito grande o número de encarnados que se convertem por irresponsabilidade e vigilância em obsessores de outros encarnados. Está aí, para quem quiser ver. Eles estão aí. Estão aí na televisão, a gente vê todo dia, nos jornais, na internet. Estabelecendo um consórcio, uma aliança de difícil erradicação e prolongada duração, quase sempre em forma de vampirismo inconsciente e pertinaz. Então, uma pessoa diz assim:
Ah, eu saio desse consórcio a hora que eu quiser. Sai a hora que quiser. É ruim, hein? É difícil sair. É muito difícil sair. Muito. A gente vê isso nessas associações criminosas. Quando alguém quer sair, o que que acontece? Não é? Muitas vezes aquele que quer sair acaba morto, por vingança daqueles que dizem, né? Entrou para a nossa sociedade, só sai morrendo. E muitos deles pagam com a vida. Pagam com a vida. A não ser que consiga sair e ir lá para o outro lado do mundo. Porque se ficar por perto, é a mesma coisa aqui. Essas associações do mal têm uma longa duração e paga-se um preço muito grande em forma de vampirismo inconsciente pertinaz. São criaturas atormentadas, feridas nos seus anseios, invariavelmente inferiores, que a obsessão só é praticada por espírito inferior, que, fixando aqueles que elegem gratuitamente como desafetos, os perseguem em corpo astral, através dos processos de desdobramento inconsciente. Dormiu, desdobrou, pronto. Lá no plano espiritual, o outro é captura. E enquanto você estiver no desdobramento, ele está lá fazendo tudo que ele quiser. Aí quando você volta ao corpo, você está debilitado, está cheio de problemas. Nossa, que noite terrível que eu tive. Tive uns sonhos horríveis. Me vi prisioneiro, torturado. Oh, meu Deus, que será isso? Ah, já sei, foi aquele filme que eu vi. Foi aquele filme que eu vi. Então ele diz aqui, né? É através dos processos de desdobramento inconsciente, prendendo, muitas vezes, as malhas bem urdidas da sua rede de idiosincrasias, quer dizer, maneira de sentir as coisas, né? Esses desacisados, né? Esses desacisados, esses alienados, desatinados inconsequentes, desacisados morais, que então se transformam em vítimas portadoras de enfermidades complicadas e de origem clínica ignorada. Então, quando você entra no processo de desdobramento, né? E todos nós praticamente desdobramos durante a noite, durante o sono, nós ficamos à mercê desses vampiros. Como diz alguns espíritos, viramos carniça, pasto para os abutres. Uma imagem bem forte, mas é verdade. Mas nada disso aconteceu sem a nossa permissão. É claro. Porque primeiro houve o quê? Uma sintonia. E aí vai se estabelecer o quê? Uma afinidade. Você abriu a porta para o vampiro entrar. É que nem a mitologia fala, né? Vampiro não entra na casa de ninguém sem ser convidado. Ele bate na porta, ele é educado. Ele se apresenta sedutor, inteligente, bonito, amigo. E aí você se deixa seduzir pelo que ele apresenta para você, que você simpatiza com aquilo. A partir do momento que ele penetra em sua casa, aí, aí, seja o que Deus quiser. Ou melhor, Deus não tem nada a ver com isso, né? Aí ó, acontece o conúbio. E aquele mais fraco cai. E é o que ele diz aqui, né? Se transformam em vítimas, entre aspas, né? Falso profeta também, né? Portadoras, a Cris citou aqui o falso profeta, de enfermidades complicadas de origem clínica ignorada. Aí, aproveitando que a Cris falou falso profeta, mas só caem em armadilha de lobo os lobos. Só lobo cai em armadilha para lobos. Porque o evangelho nos dá, e a doutrina, subsídios, para identificarmos os falsos profetas.
está. Mas o ditado diz, né? Só lobo cai em armadilha para lobos. Outros ainda, afervorados a esta ou aquela iniquidade, quer dizer, torpeza, fixam-se mutuamente a desencarnados, que efetivamente se identificam e fazem-se obsessores destes. Então, só, outros ainda, afervorados a esta ou aquela iniquidade, fixam-se mentalmente a desencarnados que efetivamente se identificam. Encarnados se identificam com aquele desencarnado. E fazem-se obsessores destes, amargurando-os e retendo as lembranças da vida física e lamentável comunhão espiritual degradante. Então, muitos encarnados que são ligados a essas torpezas acabam se ligando a outros desencarnados. E esse encarnado acaba se transformando num obsessor do desencarnado. Porque a gente sabe que tem vários tipos de obsessão, né? Tem a obsessão do desencarnado para o encarnado, tem a obsessão do desencarnado para o encarnado, né? Então tem a do encarnado para o desencarnado, tem a do desencarnado para o encarnado. Tem a obsessão de desencarnado para outro desencarnado e tem a obsessão de encarnado para outro encarnado. Dizem os amigos espirituais que uma das piores é a do encarnado para um desencarnado. É aquele que fica assim, né? A mulher, o marido morre, e ela fica desse jeito. Ah, meu Deus, quanta falta me faz o falecido. O infeliz perde até o nome. Eu conheci um caso assim. Ele perde o nome, ela não diz. Vamos dizer que o marido era Oswaldo. Ah, meu Deus, que saudade o Oswaldinho me faz. Não. Ah, meu Deus, que saudade o falecido me faz. Ah, falecido, eu pensava tanto de você aqui. Olha, falecido, o que seu filho está fazendo comigo. Ô, seu infeliz, você morreu e me deixou essas dívidas para pagar. Seu infeliz, você morreu e me deixou só essa pensão. E eu tenho que trabalhar agora para poder completar a pensão. Estou morrendo de fome. Seu infeliz, você não trabalhou, não se esforçou. Não tem coisa assim? É. Tem de filho para pai e para mãe. Filho que ficou obsidiando o pai e a mãe que desencarnou. Ah, papai, você me faz tanta falta. Eu não consigo resolver nada, papai, aqui. Porque era você que resolvia tudo para mim. Tem isso, tem isso. E outros tipos, né? Tem aquele que, ah, fica, ah, eu preciso de uma mensagem, eu preciso falar com você. Olha a minha situação, pelo amor de Deus, me ajude. Às vezes a pessoa desencarna, está numa situação difícil, e você está ali, né? Por isso ele diz aqui, muitos encarnados fazem-se obsessores dos desencarnados, amargurando-os e retendo-os as lembranças da vida física em lamentável comunhão espiritual degradante. Tem um caso na obra de André Luiz de um pai, era o pai e a filha, o pai morre, mas a filha, ela desencadeia o processo obsessivo em relação ao pai, porque ela tinha um problema, muitos problemas na vida, e ela ficava sempre lamentando, lamentando, e invocando o pai, e o pai, no plano espiritual, ele vivia, né, numa situação muito difícil, num sofrimento terrível, porque ele via a filha naquele sofrimento e ele ficava desesperado, querendo ajudar e não podia. Aí o que a espiritualidade faz? Diz os André Luiz. Deram uma amnésia nele. Durante alguns anos, ele ia esquecer, ele precisava esquecer que tinha uma filha. Então eles apagam uma parte da memória dele onde a filha se encaixa, para que ele pudesse caminhar. Foi preciso fazer isso com ele, já que não podiam apagar a memória dela em relação ao pai.
eles apagam a memória dele em relação à filha, porque ela o obsidiava dia e noite, e ele estava desesperado. Então, eles fazem isso para que ele pudesse caminhar. Olha que coisa terrível, chegar a esse ponto, né? Então, ele diz aqui, além dessas formas diversificadas de obsessão, outras há inconscientes ou não, entre as quais aquelas produzidas em nome do amor tiranizante, aos que se demoram nos invólucros carnais, atormentados por aqueles que partiram, estado doloroso de perturbação e egocentrismo, ou entre encarnados que mantêm conúbio mental e feliz demorado. Essa semana eu vi um caso, desses pequenos vídeos, né? Onde um palestrante contou um caso de um homem, ele era casado, que ele fala aqui, né? Ele fala aqui aquelas que há outros tipos de obsessão, como aquelas produzidas em nome do amor tiranizante. Era um casal. Eles tinham uma filha. Mas essa mulher, ela tinha um ciúme tão terrível do marido que ela não dava folga para ele. E ele era um homem bom, nunca traiu uma mulher, nunca teve desvio nenhum de conduta em relação ao casamento. Mas ela, ele chegava em casa, era aquela mulher que examinava a roupa dele de trás para frente, de frente para trás. Ah, se ele saía do trabalho, ela já ligava. O que que você está fazendo? Estou saindo do trabalho. Ah, então tá. Se ele demorasse, passa 5, 10 minutos da hora, ela ficava. Por que você atrasou 5, 10 minutos? Era aquela loucura, aquele ciúme doentio, né? E o homem era um bom homem. Até que ele se aposenta. Se aposenta. E os amigos resolvem fazer, né? Os amigos sabiam, conheciam a esposa dele, né? O jeito dela. Então os amigos resolvem fazer uma reunião num restaurante, despedida, porque ele, né? Ele se aposentou. E ele vai, e não avisa a mulher que vai, justamente para ela não ficar atormentando ele. Ele até estava preparado para pagar o preço quando chegasse em casa. Mas ele queria ter esse momento com os amigos. Ele foi. Só que a esposa percebeu que estava demorando. E não sei por que cargas d'água, ela ligou para a esposa de outros amigos, e, ele disse, e uma delas disse que eles tinham ido se reunir no restaurante para comemorar a aposentadoria dele. O que ela fez? Foi lá para a porta do restaurante. E ficou em pé na porta do restaurante. Ele que estava dentro do restaurante, alguém avisou ele, ó, sua esposa está lá na porta. Mal tinha começado a reunião, o restaurante, a festa, né? Ele olhou e ela estava lá, de braço cruzado. Isso quem conta é ele que conta, o amigo espiritual. E ela de braço cruzado, olhando para ele, né? Aí os amigos falaram para ele assim, sentindo o clima, que já conhecia, é perto, fala, vai, não se preocupe não. O pouquinho tempo que você já ficou aqui, já valeu a pena, vai. E ele chateado, vai. Chega lá na porta do restaurante, ela já começa, né? Por que que você estava aqui? Né? Atrás da tua mulher? E ele diz, não, você não me falou, aquela coisa toda. Ele vai para casa, chateado. Entra dentro de casa, senta no sofá e ela do ouvido dele. De repente, ele tem uma síncope e cai no chão, morto, infarto. Aí ela começa a gritar dentro de casa. A filha vem correndo, né? O que foi, mamãe? Seu pai teve um infarto, ele, meu amor. Você faz isso, me deixou aqui, não sei o que, não sei o que. Não sei o que. Ele morre. Aí, daqui a pouco, no plano espiritual, não passa muito tempo, ela começa. Vou me suicidar. No momento que eu quero estar com meu marido, eu não aguento ficar sozinha, eu não aguento minha vida. E começa. Que eu quero estar ao lado dele, eu quero estar ao lado dele, não sei o quê, eu vou tirar minha vida. Aí ele procura, ele no plano espiritual, fica ouvindo aquilo muito tempo, fica preocupado, vai falar com o amigo espiritual, que ajudasse, porque ela estava querendo se suicidar para estar com ele. A amigo espiritual falou para ele, olha, se ela se suicidar, com certeza não vai ficar ao seu lado. Mas ele diz, ele é muito bom, por favor, aí está, nós vamos ajudá-la para acalmá-la, porque ela ainda tem muito tempo de vida para viver. Então nós vamos fazer, aí eles vão, né, os espíritos envolvem para ver se ela se acalma, para ver se ela não comete o ato do suicídio.
esse tipo de amor tiranizante, né? Então, ele conta essa história para um amigo espiritual, né, que depois vai entrar numa obra. E esses palestrantes contam esse caso, né? Então, esse tipo, né? Esse é um tipo de obsessão que eles trazem aqui, né? Além dessas formas diversificadas de obsessão, tem vários tipos, outras há inconscientes ou não, entre as quais aquelas produzidas em nome do amor tiranizante, aos que se demoram nos invólucros carnais, atormentados por aqueles que partiram em estado doloroso de perturbação e egocentrismo, ou entre encarnados que mantêm conúbio mental infeliz e demorado. Era obsessora do marido, e depois que ele morre, ela continua obsediando ele. Obsessores obsidiados, diz o Manuel Filomeno de Miranda. A obsessão, sob qualquer modalidade que se apresente, é enfermidade de longo curso. Então, está aqui. É enfermidade de longo curso. Não é caso que passa rapidamente, tá? Não é caso que se resolva rapidamente. Existindo terapia especializada, de segura aplicação e de resultados que não se fazem sentir apressadamente. Então, é terapia espiritual, terapia médica mesmo. Os tratamentos da obsessão, por conseguinte, são complexos, impondo alta dose de renúncia e abnegação àqueles que se oferecem e se dedicam a tal mistério. Uma força existe capaz de produzir resultados junto aos perseguidores, encarnados ou desencarnados, conscientes ou inconscientes, a que se deriva da conduta moral. Aí a gente pega o livro dos médios, que eu pedi a vocês, né? Para toda vez que fizer esse estudo, a gente tem o livro dos médios e o livro dos espíritos do nosso lado. Questão 279 de O Livro dos Médios, 279. Está aqui, 279. Ninguém está no parte segundo, capítulo 25 das evocações. Ninguém exerce ascendente sobre os espíritos superiores, senão pela superioridade moral. Então, ninguém exerce ascendente sobre os espíritos inferiores, senão pela superioridade moral. Os espíritos perversos sentem que os homens de bem os dominam. Contra quem só lhes opõe a energia da vontade, espécie de força bruta, gritaria, eles lutam e muitas vezes são os mais fortes. Então, somente através da superioridade moral nós conseguiremos exercer ascendente sobre os espíritos malévolos, inferiores. Livro dos Médios, 279. Aí ele diz aqui: a princípio, o obsessor dela não se apercebe. No entanto, com o decorrer do tempo, os testemunhos de elevação moral, que enseja, confirmando a nobreza da fé que professa, como servidor do Cristo, quer dizer, o trabalhador de Jesus, colimam por convencer o algoz da elevação de princípios, de que se revestem os atos do seu doutrinador, terminando por deixar livre, muitas vezes, aquele a quem afligia. Além da exemplificação cristã, a oração consegue lenir, quer dizer, aliviar as úlceras morais dos assistidos, conduzindo benesses de harmonia que apaziguam o desequilibrado, reacendendo nele a sede e a necessidade da paz. Nem sempre, porém, os resultados são imediatos desse tratamento, né? Para a maioria dos espíritos, o tempo, conforme se conta na Terra, tem pouca significação. Demoram-se obstinados com tenacidade incomparável dos propósitos a que se entregam ou desafiam, sem que algo de positivo se consiga fazer, prosseguindo a tarefa insana, em muitos casos, até mesmo depois da morte. Isso porque do paciente depende a maioria dos resultados dos tratamentos da obsessão. Então, o obsidiado tem uma parte importante do tratamento de cura.
que é a sua vontade de ser curado, e o esforço que faz por se melhorar. Iniciado o programa de recuperação, deve este esforçar-se de imediato para a modificação radical do comportamento, exercitando-se na prática das virtudes cristãs e, principalmente, moralizando-se. O que, como diz Kardec, né, ou como diz os Espíritos, no livro dos Espíritos, é o que muito pouco a gente às vezes faz, né? Porque ele fala sobre isso. O que a gente precisa fazer, né, para melhorar? Eles dizem, as coisas precisa fazer um esforço, mas isso é o que muitas vezes nós não fazemos, né? Esse esforço. Aí ele diz aqui, né? A moralização do enfermo deve ter caráter, considerando-se que, através de uma renovação íntima, bem setada, ele demonstra para o seu desafeto a eficiência das diretrizes que lhe oferecem como normativa de felicidade. É aquele caso, né? O espírito, às vezes, persegue muito, muito outro. Mas, de repente, ele percebe que o espírito, né, que aquele que ele persegue está diferente. Né? Aí ele diz assim: nossa, o que houve? Ele está diferente. Ah, eu não acredito muito nisso, não. Muito não. Aí eu lembrei agora do Máscara de Ferro, né? Lembra do Máscara de Ferro? Que ele perseguia o Divaldo. Mas aí ele vê o Divaldo fazendo algo, né? Cuidando de crianças. E uma dessas crianças que ele cuida era a filha dele, foi uma das filhas dele, vida passada. E aí ele vai falar com o Divaldo. Mas ele, no final, ele ainda diz para o Divaldo assim: tudo bem, enquanto eu vou deixar, né, de perseguir você, mas eu vou ficar de olho. Eu vou ficar de olho. Porque é aquela coisa, né? Você está demonstrando uma coisa que mudou. Mas como eu não acredito muito em você, eu vou ficar aqui te observando durante o tempo. O Divaldo fala, não, tudo bem, meu amigo, não tem problema. Então, é essa renovação íntima que vai fazer com que o espírito comece a mudar de ideia. Quando ele percebe que ela é verdadeira. Por isso ele diz, considerando-se que através de uma renovação íntima bem encetada, quer dizer, bem realizada, mostra, quer dizer, o obsidiado, para o seu desafeto, aquele que o obsidia, a eficiência das diretrizes que lhe oferecem como normativa de felicidade. E às vezes o espírito vai dizer, ele fica assim, tão contagiado, né, que admirado pelo que o obsessor faz, que ele diz assim para o obsediado: olha, se ele conseguiu fazer essa mudança, eu também vou conseguir, porque eu sou muito melhor, eu sempre fui muito melhor que ele, ainda diz isso. E você pode fazer de um obsessor um amigo. O exemplo arrasta. Merece considerar nesse particular que o desgaste, isso aqui é muito importante, merece considerar nesse particular que o desgaste orgânico do corpo físico e psíquico da mente do médium enfermo, mesmo depois do afastamento do espírito malévolo, ocasiona um refazimento mais demorado. Quer dizer, não é porque conseguiu-se evangelizar ou convencer o espírito obsessor de que o que ele está fazendo é errado e ele vai embora ou é afastado, que você vai, o médio doente vai desequilibrar, vai melhorar. Aquele que sofreu durante muito tempo a obsessão. Pronto, com o afastamento dele eu melhorei. Não é bem assim, tá? Sendo necessário, às vezes, compreensivelmente, assistência médica prolongada. Eu trouxe aqui um livro que
que eu gosto muito, é um livro que foi escrito pelo Dr. Bezerra de Menezes, quando ele estava encarnado, A Loucura sob Novo Prisma. O Dr. Bezerra de Menezes tem um trecho aqui que ele diz assim, nesse capítulo, é um capítulo muito interessante, deixa eu ver se eu consigo achar aqui o título do capítulo. É o capítulo 3, é o capítulo 3 do livro Loucura sob Novo Prisma. O título do capítulo é Obsessão. Dr. Bezerra diz assim: quando, porém, a ação fluídica do obsessor tem castigado por muito tempo o aparelho material da vítima, quer dizer, o organismo físico e psíquico, induzindo lesões orgânicas em uma ou mais vísceras, o tratamento deve compreender a moralização e renovação íntima, como disse o Filomeno de Miranda, acima prescrita, quer do obsidiado, quer do obsessor. E, conjuntamente, as aplicações terapêuticas para a cura das lesões orgânicas, um tratamento médico de assistência prolongado. Em geral, esta parte da cura, mesmo quando o perseguidor tem abandonado sua vítima, diz doutor Bezerra, como disse Manuel Filomeno de Miranda, a recuperação é longa, pois se tem de reconstituir quase todo o organismo. E aqui o doutor Bezerra vai falar um pouquinho do que aconteceu com o filho dele, que ele teve um filho que passou por um terrível processo obsessivo. E ele disse assim sobre o filho dele, esse é algumas páginas anteriores. O moço era o filho dele, ele explicando, né? Que o moço era vítima de seus abusos em outra existência. Quer dizer, o filho dele passou por um terrível processo obsessivo na vida atual, tendo como pai Bezerra de Menezes, por causa de abusos que ele cometeu em outra existência. Continuou a sofrer a perseguição no plano espiritual quando desencarnou e na vida atual. E por tempo a sofreu essa perseguição que seu cérebro, o cérebro do filho dele, se ressentiu de forma que, quando o obsessor, afinal arrependido, o deixou, ele, o jovem, ficou calmo, sem mais ter acessos. Porém, não recuperou a vivacidade de sua inteligência. O instrumento, quer dizer, orgânico, ainda não se restabeleceu. Então, o doutor Bezerra aqui está confirmando o que o Manuel Filomeno de Miranda falou. Tanto tempo demorou o processo obsessivo que deixou lesões orgânicas e psíquicas no filho dele. E mesmo o obsessor sendo afastado, o tratamento para a cura se faz muito demorado. Aí continua aqui Manuel Filomeno de Miranda. Diante dos esforços que se conjugam entre o assistente e o assistido, os espíritos superiores, interessados no progresso da humanidade, oferecem também valiosos recursos que constituem elementos salutares e preciosos. Sem tal amparo, toda incursão que se intente no Ministério da Desobsessão será improfícua, se não perigosa, pelos resultados negativos que apresenta. Um espírito lidador, devidamente preparado para a experiência de socorro aos obsidiados, é dínamo potente que gera energia eletromagnética, quer dizer, aquele que trabalha, né, nesse processo de auxílio, ao tratamento aos obsidiados. Ele dínamo potente que gera energia eletromagnética que é aplicada mediante os passes, produz distonias e desajustes emocionais no obsessor. Indesejável, afastando de momento e facultando, assim, ao hospedeiro, ao obsidiado, a libertação mental necessária para asepsiar-se moralmente. O que é asepsiar-se moralmente? Fazer a renovação íntima.
reeducando a vontade, meditando em oração no verdadeiro programa evangélico, bem disciplinado, que segura e lentamente edifica uma cidadela moral de defesa em volta dele mesmo. Então, ele fala que o médium que trabalha, né, nesse atendimento às pessoas obsidiadas, ele é um dínamo potente que gera energia eletromagnética, que aplicada mediante passes, produz distonias e desajustes no obsessor, afastando, afastando de momento. Lembra que Jesus falou? Lembra da mensagem do Senhor? Né? Que ele diz assim, ó, toma cuidado, faz, não peques mais para não te acontecer pior. Que afasta o obsessor de para dar um espaço para o obsidiado se tratar, promover a sua libertação mental, que é a renovação íntima, necessária para ele se asepsiar moralmente, reeducando a vontade mediante a oração no verdadeiro programa bem disciplinado, que segura e lentamente edifica uma cidadela moral em defesa em volta dele. Aí, para a gente encerrar a aula de hoje, eu trouxe esse livro que eu acredito que alguns tenham, nem todos, alguns têm. Cis, Projeto Filomena de Miranda. Aprendendo com os Espíritos. Alguns companheiros podem ter. Precisa aprender com os Espíritos. Projeto Manuel Filomena de Miranda. Aqui, é, quem for no índice, quem quiser procurar, vai lá no índice do livro, escreve assim, procura o termo assim, grupo, aí tem a página. Aí você lá do grupo 1 vai procurar o subgrupo 1.2. Aí o Filomeno de Miranda ele traz vários exemplos para falar sobre essa questão do passe, como esse passe que auxilia, né, esse deslocamento do obsessor, do obsidiado, dando ao obsidiado uma oportunidade. Então, ele vai trazer um exemplo do livro Tormentos da Obsessão, também de Manuel Filomeno Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. O livro Tormentos da Obsessão, quem quiser ver o caso, está no capítulo Terapia Especial do livro Tormentos da Obsessão. Antes de ele falar do caso, ele dá uma pequena explicação à equipe. Ele diz assim: a ocorrência dá-se como todas as outras do livro Tormentos da Obsessão, no Sanatório Esperança, fundado no mundo espiritual pelo espírito Eurípides Barçanufo. Quem já leu o livro sabe, né? Para atender pessoas mal-sucedidas em suas tarefas terrenas, entre as quais médiuns espíritas. Eurípides está com Inácio Ferreira, doutor Inácio Ferreira, o acatado médico de Uberaba, atendendo os pacientes internados naquele hospital. Exatamente o que fora resgatado das regiões infernais pela caravana da Rainha Isabel de Portugal. Ambrósio, mas que ainda não se desligara dos vínculos mentais com os inimigos que o mantiveram aprisionado naquelas regiões. Eurípides providenciou para que um deles viesse à comunicação mediúnica, através de espírito médium de sua equipe. O diálogo difícil aproximava-se do fundo. Então, Eurípides trouxe um desses obsessores, né? Aí, agora eu vou botar o trecho que está no livro Tormentos de Obsessão, no capítulo Terapia Especial. Com um sinal discreto, doutor Inácio levantou-se e começou a aplicar passes dispersivos no chakra coronário da médium. A médium é Dona Maria Modesto Cravo, uma mulher médium que padeceu de um terrível processo obsessivo e foi curada com a ajuda de Eurípides Barçanufo. E depois, desencarnada, ela passou a trabalhar também na equipe do Eurípides, né? Mas aqui ela ainda está encarnada. Então, o doutor Inácio, que também estava encarnado, levantou-se e começou a aplicar passe dispersivo no chakra coronário da médium, em transe, para logo distribuir vigorosas energias na mesma região, que facultavam ao agressor a perda do controle da situação. Foi o que o Manuel Filomeno de Miranda falou aqui, que o passe produz distonias e desajustes emocionais no hóspede indesejável, que é o obsessor. Então, ele, o doutor Inácio, passou a distribuir vigorosas passes, né,
na mesma região, que facultava ao agressor, que é o hóspede indesejável, a perda do controle da situação. Do contínuo, o orientador prosseguiu. Não pretendemos mudar-lhe a maneira de pensar. Fez uma breve pausa e notamos que o verdugo passava por rápida alteração com sinais de entorpecimento mental. Nosso desejo, no momento, é diminuir os laços psíquicos que o atam ao nosso irmão. Então, eles queriam diluir os atos que ligam o obsessor incendiado, rompendo as vinculações doentias que têm vicejado, que têm permitido, né, ou que tem mantido a ligação entre ambos. Quando silenciou, o agressor adormecido foi deslocado do perispírito da médium e acomodado em maca próxima que eu guardava. Aí termina o relato do livro Tormento da Obsessão. Aí a equipe do projeto vai dizer assim: o objetivo daquela providência seria, no dizer do próprio Eurípides, tentar deslocar alguma das mentes que prosseguiam vergastando Ambrósio. Para isso, atrair os seus emissores de pensamentos destrutivos a conveniente e breve diálogo, para, em ocasião própria, torná-lo mais prolongado. A terapia especializada fora programada para libertar o enfermo em tratamento no Sanatório Esperança das camadas concêntricas de culpa e de amargura antes de seu despertamento. Interessante notar que o passe aplicado na médium fez com que o espírito perdesse o controle de si mesmo, sendo conduzido ao sono, não brusca, mas lentamente, a fim de que ouvisse, já no estado alterado de consciência, suas últimas recomendações. O passe foi direcionado ao coronário, em operações distintas. O coronário é aqui, do alto da cabeça. Primeiro, dispersar e depois distribuir energias. Está no livro Passes, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, né? Então, eu vou reler esse pedacinho aqui antes da gente encerrar. O espírito, voltei ao livro dos Bastidores da Obsessão. O espírito lidador, devidamente preparado, trabalhador encarnado. Para as experiências de socorro aos obsediados, é dínamo potente que gera energia eletromagnética que, aplicada mediante os passos, como nós vimos no livro Passos do Projeto Manuel Filomeno de Miranda, produz distonias e desajustes emocionais no hóspede indesejável, que é o obsessor, afastando de momento, repare bem, que é momento, não definitivo bem. Para ser definitivo, vai depender da vontade de renovação do obsessor, do obsediado. Desculpe, daquele que está sofrendo obsessão, né? Então, afastando de momento do obsediado e facultando assim ao hospedeiro a libertação mental necessária para asepsiar-se moralmente, reeducando a vontade, meditando em oração no verdadeiro programa evangélico bem disciplinado, que segura e lentamente edifica uma cidadela moral de defesa em volta dele. Por isso Jesus falou, né? Vai e não peques mais, para que não te aconteça pior. Por quê? Se esse tratamento, essa libertação temporária, mas se ele não aproveitar essa oportunidade para se melhorar, o outro volta com mais força ainda. Ah, uma força ainda. Então, nós temos, né, que aproveitar esses momentos para nos renovarmos mentalmente. Num programa, ele diz aqui, um verdadeiro programa evangélico bem disciplinado, que segura e lentamente edifica uma cidadela moral de defesa em volta dele mesmo. Porque senão, eles retornam. E aí a coisa foi difícil. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o que nós estudamos hoje? Quem tem nada para dizer? Hoje ficou bem claro, muito claro, claro até que dá para chorar, sabe? A gente tem que tomar cuidado, né?
Porque o Manuel Filomeno de Miranda deixa aqui bem claro, assim como a equipe do projeto, como o doutor Bezerra de Menezes, que a coisa não é brincadeira, não. Mas são muitos alertas, né, Rose? Para Sim. nós. E às vezes, como ele falou, o processo obsessivo começa com um simples fofoquinho, né? Uma simples fofoquinha. É uma coisa muito sutil que a gente nem percebe, né? Quando vê, Quando já vê, está num tamanho. já está enredado, já É está. por isso que É. tem que estar ali se cuidando, fazendo bem e corrigindo coisas, né? Como o doutor Bezerra de Menezes Mas falou, mesmo se afastando o obsessor, não significa que você vai ficar curado. Porque dependendo do tempo que o processo obsessivo ficou instalado, ele pode ter deixado sequelas profundas no nosso físico, promovendo uma série de doenças, na nossa mente, precisando de um tratamento muito longo, tratamento físico, tratamento espiritual, tratamento psíquico, como ele trouxe o exemplo do filho dele, que sofreu muitos anos de processo obsessivo. E o tratamento do rapaz não foi muito avante, não, porque, pelo que eu sei mais ou menos da história, esse filho dele, pouco tempo depois, desencarnou. Tanto É, essa história eu conheço, ele desencarnou. desencarnou, porque a coisa não foi brincadeira, não. Era uma simbiose, né? Já, É, né? é terrível. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E ele diz aqui: a única forma da gente se precaver contra o processo obsessivo é promover uma renovação íntima, bem setada, bem realizada, para que, né, outro consiga nos alcançar. Ou, se conseguir, não vai ter condições de fazer muito estrago, né? Porque às vezes até alcança. Mas a gente, estando ali perseverante, a gente consegue se libertar com mais facilidade. Então, é o que Jesus falou: vigiar e orar para não cair em desinquietação. E é o que ele diz aqui, uma que eu achei muito interessante, tá? Quando ele diz: no tratamento, o obsessor é afastado temporariamente, tá? Afastando de momento, para dar tempo de você se tratar, buscar uma renovação moral. Se você não fizer isso, daqui a pouco eles voltam para observar como é que anda a situação. Tá tudo Se a bagunçado. pessoa não mudar, né? Não mudar, o tratamento não vai resolver nada, né? O Cris está falando que tem uma música do Cancioneiro Espírita que fala da dieta moral e corporal. Então, eles voltam, e observando que a bagunça voltou a se instalar, eles voltam de novo. Só que ele, quando volta, ele volta com ajuda. Ele volta com outros companheiros. E percebendo que a bagunça está instalada, ele, ataca e se instala novamente, e aí a coisa fica muito pior. Então a gente tem que tomar muito E cuidado. volta fortalecido, né? E Volta volta fortalecido, volta fortalecido. Então, gente, semana que vem, a gente vai começar o estudo nesse parágrafo que diz assim: por isso, mestre, diante de determinados perseguidores desencarnados, vamos botar a data aí, 1/8, 1/8, 1/8 de 25. Por isso, mestre, né? É o parágrafo 31. Quem quiser anotar aí. Parágrafo 31. Então, meus irmãos, vamos, né, dar uma paradinha aqui. Dá vontade a gente lendo, 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 né? Mas a gente tem que dar uma paradinha, né? Agradecer a Deus por essa oportunidade. A gente está estudando, né? Esses temas tão importantes, que se estamos estudando é porque precisamos, e rogar a Deus que continue nos fortalecendo, que continue nos abençoando. Eu vou dar uma paradinha aqui, vou passar para Denise. Não vou passar para Denise, não. Vou ficar por aqui mesmo, né? Daqui a pouco a gente retorna, daqui a 10, 15 minutinhos, para o estudo do livro dos médiuns, tá bom? Um beijo aí no coração de todos.